É muito bom estar mais uma vez aqui com vocês. Como eu disse, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Nós estamos num grande desafio e que Deus, em sua plenitude, nos abençoe e nos conceda, né, esse privilégio de participarmos deste jejum de alimentos crus. Bom, a mensagem que eu trouxe para vocês, ela nós vamos meditar hoje nesta pequena mensagem do livro Como Lidar com as Emoções. É o capítulo 3 deste livro, né? E essa mensagem deste livro ela é extraída do livro Mente, Caráter e Personalidade. E a gente vai ver aqui, ele é da autoria da escritora americana Ellen White. E nós vamos falar hoje sobre angústia. O que é angústia, né? E aqui a gente vê, no dicionário, ele descreve a angústia como um forte ou quase irresistível sentimento de apreensão diante de uma ameaça, justificada ou não, de força interior, podendo vir também do exterior. Ou seja, é um sentimento muito forte, que pode ser por consequências internas ou externas, né? E muitas das vezes essa angústia, ela pode ter uma justificativa e às vezes não. É simplesmente uma emoção que domina o ser humano. E aí a gente vai ver alguns itens, né, que ela traz, alguns tópicos que ela traz falando sobre a angústia. Bom, ela começa dizendo que preocupação, não o trabalho, é o que mata. Agora, veja que interessante, né? Às vezes a gente acha que por trabalharmos muito, é que muitas pessoas hoje estão morrendo de tanto trabalhar. Mas, na realidade, ela diz aqui que não é o trabalho que mata, é a preocupação. E a única maneira de evitar a preocupação é levar a Cristo toda e qualquer dificuldade. Não olhemos ao lado escuro, cultivemos a disposição animosa do Espírito. Isso está na carta número 208 que ela escreveu. Veja bem, todos nós vivemos num mundo em que temos preocupações, impossível, né? Não ter. E não há nada de errado em ter algumas preocupações. O problema é quando nós carregamos essas preocupações e não levamos aquele que pode solucionar. E aí precisamos evitar pensar nas dificuldades. Há pessoas que andam sempre em temor e buscando aflições. Como eu disse, vivemos num mundo corrido, numa luta diária. Mas tem pessoas que cercam as preocupações, né? Elas são cercadas dia a dia por provas do amor de Deus. Elas desfrutam diariamente das bênçãos de sua providência. No entanto, elas não atentam para as vantagens presentes. A sua mente, está o tempo todo ocupada com alguma coisa desagradável, a ocorrência elas receiam. Ou então é qualquer coisa real que, embora bem pequenininha, as torna cegas aos muitos motivos que têm para serem agradecidas. As dificuldades que enfrentam, em vez de as impelir para Deus, única fonte de auxílio que possuímos, separam dele.
pois suscitam desassossego e reclamações. Vejam, queridas, muitas de nós deixamos que as preocupações, apesar de pequenas ou dificuldades, pequenas ou grandes, nos deixem cegas e não enxergamos que temos um Deus que pode nos dar sossego, que pode nos ajudar. E muitas das nossas angústias, às vezes, são sem fundamentos reais, não são algo assim realmente grandes, entende? E aí nós tornamos pesadas as nossas cargas. E por quê? Temo que estejamos em perigo de que, pela angústia, fazemos julgos para nosso pescoço. Não nos preocupemos, pois assim tornamos muito severo o jugo e pesada a carga. Façamos tudo o que pudermos, sem nos preocupar, confiando em Cristo. Estudemos suas palavras. Tudo o que pedires na oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. Essas palavras são o penhor de que tudo quanto um onipotente Salvador pode conceder será dado aos que nele confiam. Sim, amadas. Tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Então, por que que às vezes as nossas cargas são tão pesadas para nós? Por que deixamos que o jugo das nossas angústias deixe-nos tão apreensivos? Tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Tem noção de que palavra poderosa o Senhor deixa para nós? E ainda assim, o peso da angústia acaba nos deixando prostradas. Como mordomos da graça do céu, devemos pedir com fé e então aguardar confiantes a salvação de Deus. Não devemos tomar-lhes a dianteira, tentando em nossas próprias forças conseguir aquilo que desejamos. Em seu nome devemos pedir e então agir, crendo em sua eficiência. Carta 123 da mesma escritora. Sim, em nome de Jesus, devemos pedir a Ele e agir, porque também não adianta você ficar só pedindo e não tomar uma atitude. Porém, devemos ter plena confiança de que Ele está no controle de tudo. E aí vem a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que seu povo ande vergado ao peso dos cuidados. Ah, queridas, isso está em Caminho a Cristo, página 122. Quantas pessoas estão hoje tão abatidas porque se preocupam demais com algumas coisas que não têm necessidade. E aqui o texto é bem claro, não é a vontade de Deus que seu povo ande vergado ao peso dos cuidados. A ansiedade, ela pode causar doença. E doenças, às vezes, muito graves. Olha o que ela diz aqui, ó. Havendo os erros sido endireitados, podemos apresentar as necessidades do enfermo ao Senhor com fé tranquila, com seu espírito, como seu espírito nos indicar. Ele conhece cada indivíduo por nome e cuida de cada um como se não existisse na terra nenhum outro por quem houvesse dado seu bem-amado filho. Minha querida irmã, entenda,
E tenha isso bem gravado no seu coração. Jesus conhece você, ele sabe o seu nome, ele sabe tudo sobre você. E por você e por mim, Deus deu a Jesus, seu amado Filho, para morrer, para nos salvar. Por ser o amor de Deus tão grande e inalterável, o doente deve ser estimulado a confiar nele e ficar esperançoso. Estar ansioso quanto a si mesmo tende a causar fraqueza e doença. Se nos momentos de enfermidade nós nos tornamos tão preocupadas, ficamos tão angustiados, tão ansiosos, que a doença pode até piorar. E ela continua dizendo: se eles se erguerem acima da depressão e da tristeza, será melhor sua perspectiva de restabelecimento, pois os olhos do Senhor estão sobre os que esperam na sua misericórdia. Salmo 33, 18. Isso está na Ciência do Bom Viver, página 229. Sim, se estamos passando por problemas, precisamos erguer a nossa cabeça e esperar na misericórdia de Deus. Estar com os nossos olhos voltados para Ele, para que assim possamos nos erguer diante das dificuldades, da tristeza e do desânimo. Olha só o que ela fala, ela deixa um conselho a uma pessoa que estava para morrer. Deixe de angustiar-se. Isso aqui é algo muito forte, porque, veja bem, esse conselho é para alguém que estava... Eles sabiam que ela iria morrer. E olha o que ela diz para ela. Conservo perante mim o seu caso, e aflige-me o fato de você estar com um espírito perturbado. Desejaria confortá-lo, se estivesse em meu poder. Não lhe foi Jesus, o amado Salvador, tantas vezes um auxílio bem presente em tempos de necessidade? Não entristeça o Espírito Santo e deixe de ficar acabrunhado, ou seja, deixe de ficar abatido, prostrado. Isso é o que tantas vezes você disse a outros. Permita que as palavras dos que estão doentes como você o confortem e que o Senhor o ajude. Essa é a minha oração. Mensagens escolhidas. Vejam, a escritora ela estava falando para uma pessoa que estava agora vivendo um momento em que muitas das vezes ela confortou outras pessoas. E agora ela estava passando por isso, mas estava abatida, estava prostrada diante da situação em que ela estava vivendo. Mas ela diz: você esqueceu daquele que tanto te auxiliou em tantas vezes durante a sua vida? Sabe, querida, precisamos nos colocar nos braços de Jesus. Se educássemos nosso coração para ter mais fé, mais amor, maior paciência, mais perfeita confiança em nosso Pai Celestial, teríamos mais paz e felicidade ao atravessar os conflitos da vida. O Senhor não se agrada de que os impacientemos e fiquemos angustiados fora dos braços de Jesus. Eu achei interessante isso aqui, porque, veja bem, ficarmos impacientes e angustiados, logicamente, nós iremos passar por situações assim.
Mas o que não agrada ao Senhor é que passemos por isso fora dos seus braços. É Ele a única fonte de toda a graça, o cumprimento de toda a promessa, a realização de toda a bênção. Nossa peregrinação seria, na verdade, solitária, não fosse Jesus. E em João 14:8, ele nos diz: não vos deixarei órfãos. Acarinhemos suas palavras, creiamos em suas promessas, repitamo-las dia a dia e meditemos nela nas horas da noite e sejamos felizes. Isso está na meditação matinal, nossa alta vocação. Sabe, amadas, todas nós passamos por momentos em que nos sentimos tristes, mas Deus, ele diz: eu estou aqui de braços abertos para acolher vocês. Vocês não precisam passar por isso sozinha. Precisamos descansar no amor de Cristo. Desviemo-nos das estradas quentes e poeirentas da vida para repousar à sombra do amor de Cristo. Sim, ali nos fortaleceremos para a luta. Aprenderemos a diminuir nossa angústia e preocupações e a falar e a cantar para o louvor de Deus. Os cansados e oprimidos aprenderão de Cristo uma lição de confiante calma. Se quisermos desfrutar paz e descanso, devemos assentar-se à sua sombra. Também está em testemunho para a igreja. Veja, nesta madrugada, estamos aqui, um número de mulheres que estão procurando esse conforto, estão procurando nesse Deus, estão procurando descansar no amor de Cristo. Para quê? Para aprendermos a diminuir as nossas angústias, para aprender a confiar nesse Deus onipotente, poderoso, que está ao nosso dispor para nos abraçar, para nos erguer, para nos dar forças. E é assim, amadas, assim, buscando na madrugada, durante o dia, no momento que você achar oportuno, essa força para lutar e para vencer as nossas emoções. Olha que interessante, responsabilidade de Deus. Veja como somos débeis neste ponto. Quando tomamos em nossas mãos o controle das coisas com que temos de lidar e confiamos em nossa própria sabedoria, quanto ao êxito das questões, chamamos sobre nós um fardo que Deus não nos deu e estamos a levá-lo sem a sua ajuda. Estamos tomando sobre nós a responsabilidade que pertence a Deus, pondo-nos, na verdade, assim em seu lugar. Veja que palavra, amadas. Muitas das nossas aflições com os nossos filhos, com a nossa família, muitas delas não precisavam estar sobre nós. É responsabilidade de Deus, não é nossa. E nós queremos ser Deus na vida das pessoas. Nós somos só a mãe dessa pessoa, a esposa, o filho dessa pessoa. Nós não somos Deus para estas pessoas. Podemos ter ansiedade e antecipar perigos e perdas. Pois isso de fato vai sobrevir. Mas quando verdadeiramente acreditamos que Deus nos ama e nos quer fazer bem,
cessamos de afligir-nos a respeito do futuro. Devemos confiar em Deus, assim como uma criança confia em um amoroso pai. Então desaparecerão as preocupações e tormentos. Sim, queridas, pois nossa vontade fundir-se-á com a vontade de Deus. Isso está em O Maior Discurso de Cristo, página 87. Precisamos deixar que Deus tome conta de todas as coisas. Não precisamos ficar aflitas quanto à salvação dos nossos filhos. O nosso dever como mães é clamar a Deus por eles, não nos afligirmos, não carregarmos a culpa por determinadas coisas. Nós já falamos sobre isso anteriormente. Entregamos a Deus todas as coisas, deixamos no altar do Senhor e vamos deixá-lo agir. Como a gente viu, precisamos descansar no amor de Cristo. Esta responsabilidade não é nossa, ela é de Deus. Esta responsabilidade é de Deus. Foi Ele que deu o seu Filho para morrer por nós e pelos nossos filhos. Então, descansemos no Senhor. Às vezes nós carregamos um fardo e temos o nosso semblante tão triste, tão angustiado, porque muitas das vezes nós não confiamos naquele que tudo pode, naquele que pode todas as coisas, naquele que tem o poder da salvação. Será que Deus não está preocupado em salvar a mim e a você? Em salvar os nossos filhos? Com certeza sim. Os nossos filhos, antes de serem nossos, ele é de Deus. Cuidado e ansiedade emprestados. Em confiar continuamente em Deus, há segurança. Não haverá o constante temor de um mau futuro. Esse cuidado e ansiedade tomados emprestados cessarão. Temos um Pai Celestial que cuida de seus filhos e deseja tornar e tornará sua graça suficiente em todos os tempos de necessidade. Testemunhos para a igreja. Veja que maravilha, amadas. Temos um Pai Celestial que cuida de seus filhos e a sua graça é suficiente em todos os tempos de necessidade. Creia nisso. A sua angústia terá a nossa angústia diminuirá quando nós tivermos a plena consciência de que a graça de Deus é suficiente em todos os tempos de necessidade. Deixar com Deus o futuro. Veja, a angústia, a ansiedade, todos esses sentimentos é justamente porque nós queremos trazer o futuro para nossas mãos. Olha só o que a escritora continua a dizer. Posto que sejam supridas suas necessidades presentes, muitos não estão dispostos a confiar em Deus para o futuro e se acham em constante ansiedade, receosos de que a pobreza lhes sobrevenha e seus filhos venham a sofrer. Alguns estão sempre a ver antecipadamente o mal ou a aumentar as dificuldades que realmente existem, de modo que seus olhos ficam cegos às muitas bênçãos que lhes reclamam gratidão. Os obstáculos que encontram, em vez de os levar a buscar o auxílio de Deus, a única fonte de força, separam-nos dele, porque despertam inquietação e descontentamento. Veja, queridas, foi o que eu falei agora há pouco.
Nós devemos ser, sim, ser pessoas organizadas, planejarmos o nosso futuro, mas não a ponto de não vivermos o presente, não aproveitarmos o que está hoje nas nossas mãos, com tanta ansiedade pelo que vem amanhã. Ela continua dizendo: Jesus é nosso amigo. Todo o céu se interessa em nosso bem-estar. E nossa ansiedade e temor entristece ao Espírito Santo de Deus. Não devemos condescender com cuidados que apenas nos impacientam e angustiam, mas não nos auxiliam a suportar as provações. Nenhum espaço deve ser concedido àquela desconfiança para com Deus, a qual nos leva a fazer dos preparativos para as futuras necessidades a principal preocupação da vida, como se nossa felicidade consistisse nessas coisas terrestres. Isso está em Patriarcas e Profetas, páginas 293 e 294. Particularmente, eu amei este livro, porque sou um pouco ansiosa e tenho vivido, muitas das vezes, esse tipo de angústia com relação ao futuro, principalmente quando eu e você estamos passando por dificuldades financeiras ou com problemas de doença, de enfermidade, e mesmo com aqueles problemas que temos com o relacionamento com os nossos filhos. E aqui Deus deixa claro que Ele é nosso amigo, que todo o céu se interessa em nosso bem-estar. E com certeza Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Precisamos nos planejar, mas deixar no controle de Deus todas as coisas. Parece que a gente é até repetitiva, mas eu vou me arriscar aqui a dizer algo que, por conta da minha experiência, nós somos tão débeis que, mesmo nós estamos todo dia diante de Deus, ouvindo Deus falar conosco, vendo o seu agir na nossa vida e na vida de outras pessoas, como nós escutamos aqui, ainda assim, essa aflição, essa angústia ainda invade o nosso coração. E olha o que ela fala em Conselho sobre Mordomia 159. Deus não condena a prudência e a previsão nos usos das coisas desta vida, mas o cuidado febril, a ansiedade indevida com relação às coisas do mundo não estão de acordo com a sua vontade. Nessa manhã, eu e você, com certeza, temos algo que nos causa angústia ou aflição. Mas vejam, queridas, precisamos ter bem guardado no nosso coração as palavras da Bíblia, as promessas que Deus deixou para cada uma de nós. Ele diz que devemos reprimir a voz de choro. Por quê? Porque Ele vai trazer os nossos filhos da terra do inimigo. Então, nessa madrugada em que nos encontramos aqui, você que está hoje passando por um momento difícil, de luta, difícil com uma enfermidade, com o seu casamento sendo destruído,
pelas ciladas do inimigo, pelo seu filho que se encontra afastado dos caminhos do Senhor. Enfim, eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei que você tem algum, porque nós vivemos num mundo de pecado. Guarda no seu coração as palavras que aqui foram faladas. Medite na palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia e procure ali as promessas que os salmos têm para cada uma de nós. Faça de Deus o seu maior amigo. Sempre pense nisso, de que o céu se interessa por você. Você não é uma pessoa qualquer. Você é herdeira do reino de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Pare de lidar com a angústia, com a aflição, com a agonia sozinha. Tenha sempre o grande amigo Jesus ao seu lado. Nesse período em que eu tive o meu acidente e que fui para o hospital, no primeiro momento, a ansiedade invadiu o meu coração. Chorei, perguntei para Deus por quê, para quê. E não é errado fazer isso. E eu ouvi de Deus, Ele dizer para quê e por quê. Não foi assim, aquela coisa assim, foi para isso ou para aquilo. Não, Ele me deu descanso. Eu não sei se você consegue entender. As preocupações e aflições pelo que viria pela frente, ela existia, mas não com, com uma força tão grande que me deixou abatida. Engraçado que no hospital, em alguns momentos ali, que eu lidava com os médicos, os enfermeiros, e eu ouvi de uma das chefes da enfermaria que eu era a garota sorriso. E aquilo me chamou a atenção. Nesse último momento em que eu estive no hospital, eu estava ali, entraram duas enfermeiras, uma começou a falar comigo, a outra estava cuidando, né, de uma senhora ao meu lado, e ela estava assim, com um semblante bem, bem sério. E conforme a outra enfermeira conversava comigo, eu não sei o que foi que eu falei, eu não lembro. Mas eu percebi que ela olhou para mim, e o meu esposo estava mais assim, e o semblante dela mudou. E aí ela ficou fazendo ali os procedimentos com a outra pessoa, mas volta e meia ela olhava para a gente e sorria. E em um determinado momento ela falou assim: nossa, você é tão bonita. Aí eu fiquei até sem graça no momento. Aí eu falei: muito obrigada. E ela falou, e ela ficou olhando assim com um olhar diferente. Eu percebi depois que ela também era uma pessoa cristã. E aí ela falou: vocês são muito bonitos. Eu falei: muito obrigado, Deus seja louvado por isso. Sabe, amadas, em meio à luta e às aflições, as pessoas precisam ver Jesus em nós. Nós não podemos deixar que os problemas sobressaiam a presença do nosso Deus na nossa vida. Que mesmo passando por problemas, você possa, eu e você, venhamos a refletir o amor de Jesus, a beleza de Cristo, porque Ele morreu por mim e por você. Que nesta madrugada você saia daqui com a certeza de que tem um Deus que te ama e que está cuidando de tudo, tudo.
e que no momento certo, mesmo que não seja aqui nessa terra, mas lá no céu, Deus irá dizer o porquê de tudo que você tem passado. E saiba que Ele sabe de todas as coisas. E Ele faz sempre o que é melhor para você, mesmo quando você não entende. Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos capacite a cada dia, em meio aos problemas, buscar nele o socorro. Separe sempre um tempo para estar conversando com esse amigo que está a todos os momentos disponível para te ouvir. Ele é o nosso maior psicólogo. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estes momentos que estivemos aqui contigo. O Senhor sabe de todas as lutas que as pessoas que estarão ouvindo essa mensagem estão enfrentando. E sei que o Senhor, neste momento, está do lado dela, querendo abraçá-la, querendo confortá-la. Senhor, que os seus olhos sejam abertos e essa pessoa vejam em ti a solução para todas as suas dificuldades, para a sua angústia. Sara, Senhor, as feridas que possam estar machucando o coração de cada uma de nós. Transforma a nossa mente, o nosso coração, que a cada dia possamos ser mais semelhantes a Jesus. Venha, Senhor, ao encontro dos nossos filhos. Continue a falar ao coração deles. Como mães, nós lhe damos a autoridade de ir ao encontro dos nossos filhos e fazer a obra que o Senhor precisa fazer na vida deles. Em nome de Jesus, eu entrego a cada pessoa que está ouvindo esta mensagem agora, em teu nome. Amém, Senhor. Amém.